Semana passada, nós estávamos na pergunta número 18, ou melhor, 19. A pergunta 19, terminamos com a pergunta 19, não, desculpe, terminamos com a pergunta 18. Né? E a pergunta 18 na verdade, uma continuação daquele assunto que nós estávamos a tratar sobre as consequências do pecado e da queda do ser humano. Então, nós trabalhamos a pergunta em que consiste o estado de pecado em que o homem caiu, quer dizer, qual foi a condição, qual foi o estado, né, em que consistia. Então, nós vimos ali alguns pontos bem interessantes, né? Falamos sobre o pecado, e estamos analisando essa questão do pecado, o pecado original, como o pecado herdado dos nossos antepassados, né? Depois falamos sobre o pecado real, quer dizer, que são os pecados que são os chamados pecados por comissão, né, como nós dizemos, o que nós cometemos, né, ou que nós nos omitimos, né, omissão ou comissão, né, através dos nossos pensamentos, palavras e ações. Depois, então, falamos sobre a falta da justiça original, né? A falta da justiça original. Esse foi um ponto fundamental para entendermos a real situação do ser humano. E chegamos ao ponto também de entendermos que essa falta de justiça original ela vai corromper toda a nossa natureza. Então, é a corrupção da nossa natureza. Então, nós vimos isso, e hoje nós vamos entrar na pergunta 19, ok? A pergunta 19, sim, eu gostaria de pedir que, se vocês têm alguma perguntinha, vocês podem escrever ao lado aí no bate-papo, vocês podem escrever a perguntinha ou então erguer a mão. Tem uma mãozinha aí e você pode acionar aí a sua mãozinha, tá bom? Porque aí, se eu não perceber, a Raquel vai perceber, tá bom? Então, vamos em frente. A pergunta 19, e eu vou compartilhar a minha tela. A pergunta 19 é justamente essa. Deixa eu ver aqui. Pronto. Espero que vocês estejam vendo o meu ecrã. A pergunta 19 é: qual é a miséria, afinal, né? Qual é a miséria do estado em que o homem caiu? Essa é a pergunta. Quer dizer, se todo o gênero humano, se toda a humanidade, ela caiu, né? Caiu do estado em que ela estava quando Deus criou o ser humano, então qual é, afinal, essa miséria que nós falamos, né? O homem está numa situação de miséria. Ora, em que sentido nós estamos a falar sobre miséria? Então, nós vamos ler alguns textos. O primeiro texto está em Gênesis 3, 24. Então, se você está com a sua Bíblia aí, você vai ver aí, Gênesis 3, 24. Gênesis 3, 24 se refere ao momento que os nossos pais, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles foram, então, expulsos do Jardim do Éden. No capítulo 3, versículo 24, depois, então, de sentenciar, né? Aqui,
houve uma sentença, né, para os nossos pais. Então, diz aqui, depois de sentenciar, versículo 24, diz, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Esse aspecto aqui que nós estamos a dizer não é apenas um aspecto figurado, mas, embora simbólico, mas o que nos mostra que o homem não podia mais conviver com a realidade de Deus, né? Deus santo, Deus, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas um Deus de justiça. O homem não podia mais continuar a comungar, porque desobedeceu. Nós percebemos isso. Então, ele foi expulso. Veja que essa palavra, a palavra que norteia aí o versículo 24 é expulsão, né? Ele foi lançado fora porque não podia continuar em comunhão com Deus. Agora, note aí que você vai abrir em Efésios 2:3, em Efésios capítulo 2, versículo 3. E em Efésios capítulo 2, versículo 3, nós vamos encontrar o quê? Basicamente, é a situação da humanidade hoje. Efésios 2, capítulo 2, versículo 3. E nos diz assim. Eu vou pedir ao nosso irmão Luiz para nos ajudar na leitura, Luiz. Pode fazer, por favor? Efésios 2, 3. Isso. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, a realidade pela qual a humanidade ficou sujeita, pelo que percebemos, como o pecado herdado, como uma condição herdada daquele pecado, porque nós, veja só, nós não possuímos apenas uma natureza decaída, mas nós também possuímos uma ação proposital para o mal, para o pecado, né? E aqui nós percebemos bem detalhadamente aqui, perceba aí, o apóstolo Paulo está falando que os efésios já haviam passado por isso. Mas veja que diz assim, entre os quais todos nós, quer dizer, ele se inclui também, percebe? E todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, quer dizer, a palavra carne aí não é aquele dualismo de carne e espírito, mas a palavra carne aí é natureza humana. Então, a nossa natureza humana é que ditava os nossos desejos, não é? Os desejos da nossa natureza humana, são as paixões humanas, né? Depois, então, ele fala os desejos da natureza humana, fazendo a vontade da natureza humana, não é? É uma questão de volição aí, é uma atividade proativa, e depois, então, fazendo a vontade dos pensamentos. Depois, então, ele conclui, éramos, por natureza, filhos da ira. Que ira é essa? A ira de Deus, né? A ira de Deus. O homem, o ser humano, a humanidade ficou submetida à justiça de Deus. E essa justiça de Deus, ela se manifesta através da ira, porque a ira é o instrumento de Deus pelo qual ele condena todo mal, todo pecado, não é? Então, esse versículo é bem interessante. Agora, notem outro texto que está em Romanos 5,14.
Palavra de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 14. E versículo 5, versículo 14, aqui há uma ênfase do texto aqui que nós queremos dar, que fala sobre a questão da miséria do estado em que o homem caiu. A Keren, ela pode nos ajudar? Consegue ler, Keren? Sim. Por favor, Romanos 5,14. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mas mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhantemente à transgressão de Adão, o qual era um tipo daqueles que havia de vir. Muito bem, veja que coisa interessante aí, o texto do apóstolo Paulo falando que a morte reinou, quer dizer, dominou, desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança dos nossos pais. Então, é aqui que nós encontramos o cerne do que nós chamamos de pecado original. Veja que o texto diz assim: aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Quer dizer, o facto aqui não é porque os descendentes de Adão e Eva que vieram, né, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos, eles não pecaram como Adão e Eva, mas eles receberam por herança a mesma consequência desse pecado. Veja que coisa interessante esse versículo 14 aqui, não é? Então, perceba que a miséria, ela é herdada, ela foi herdada por nós, não é? Por geração ordinária, quer dizer, isso está no nosso DNA, uma coisa que a biologia não consegue, destacar, né? Mas está no nosso DNA essa condição, essa infelicidade que nós recebemos, né? Agora, Romanos 6, 23, que você pode também ler, porque 6, 23, eu pediria a Ana Maria que lesse para nós Romanos 6, 23. Sim. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a primeira parte aí do versículo é interessante, nesse sentido, que o salário do pecado, quer dizer, se o pecado tem uma remuneração sobre nós, essa remuneração, esse salário é a morte. E essa palavra morte deve estar lembrada por mim e por você, que morte aí é separação. Vocês sabem os 3 tipos de morte. Dá para fazer uma prova, um teste, não é? Um testezinho, né? Quais são os 3 tipos de morte o qual nós estamos submetidos de acordo com a nossa natureza humana? Se morte é sinônimo de separação, quais são os 3 tipos de morte mesmo? Será que alguém se lembra? Menos a Sânia, o Edmundo pode falar. Os 3 tipos de morte, ajudem o pastor Edmundo. Querem? Joquebede? Morte natural, espiritual e eterna. Epa, olha só! Morte é a morte física, não é? Que a Joquebede falou, a morte natural.
a morte espiritual, que é o que é a morte física, natural? É a separação do corpo e da alma. A morte espiritual é a separação do ser humano de Deus. E a morte eterna, naturalmente, é a condição física e espiritual eternamente separados, não é? Então, nós vimos aí. Então, quando vamos para o ecrã, olha o ecrã aí. Eu vou pedir a Vânia para ler a resposta do meu ecrã. Qual a miséria do estado em que o homem caiu? Pode ler, Vânia? Sim. Todo o género humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus, está debaixo da sua ira e maldição, e assim sujeito a todas as misérias nesta vida, à morte e às penas do inferno para sempre. Uau! Isso aqui, em tempos de pandemia, é complicado a gente ler isso formalmente, né? Mas é justamente isso que é o estado da miséria, né? A miséria que nós estamos a viver, né? Primeiro, perdemos a comunhão, o homem foi expulso, né? Segundo, estamos debaixo da sua ira como manifestação da sua justiça, né? Porque nós não nos livramos, temos cometido e somos uma humanidade separada e por isso cada um de nós carrega esse mal, e não é só esse mal, é um tipo de maldição no sentido da consequência. Não recebemos a bênção de Deus, recebemos a maldição. Estamos a falar aí do ponto de vista da eternidade, né? Não estamos falando apenas do ponto de vista da nossa... Porque quando nós falamos miséria, a pessoa entende miséria como algo físico, né? Então, quando a gente diz assim, a miséria, fulano está na miséria, quer dizer, não está ganhando bem, ou então está com uma saúde, não é? Não tem saúde, não tem emprego, então está na miséria. Mas não é essa miséria que nós estamos a dizer. A palavra miséria aí tem uma perspectiva espiritual, que é justamente essa separação, que é a morte, né? E, como consequência, né, aqueles que estão condenados sofrem as penas do inferno. Quais são as penas do inferno? É a condenação eterna. Então, esse é o problema gravíssimo, mais grave do que o Covid, né? Mais grave que o Covid. A nossa condição espiritual é uma condição de miséria, de fato, né? Então, veja lá, nós temos aí um texto, alguns textos pequenos, e eu pediria aí ao nosso irmão Luiz para nos ajudar aí na leitura desse texto, pelo menos para procurarmos compreender um pouquinho mais a miúde esse assunto, né? Sobre a miséria do homem. Luiz, pode ler para nós, por favor? Sim. A miséria do homem consiste daquilo que o homem perdeu e de tudo que está hoje condicionado a viver. A comunhão com Deus foi perdida e consistia na presença e no favor de Deus, juntamente com a doce comunhão e o prazer na companhia de Deus. Essa perda de comunhão com Deus se estende até o dia de hoje. A humanidade chega ao mundo hoje alienada de Deus e vive alienada de Deus, a não ser que venha conhecer a Deus pela fé em Jesus Cristo. Muito bem. Então, vimos aí uma situação trágica, não é? Então, temos mais um pedacinho. Vamos ler. O nosso irmão Edmundo consegue ler
irmão Edmundo. Por favor. Tá? Tem que ligar o microfone. Estou tão empolgado que esqueci. A queda levou o homem a ficar sob a ira e a maldição de Deus, e isso é uma grande miséria. O favor de Deus é melhor para o homem do que a própria vida. O homem é completamente infeliz e miserável sem a comunhão com Deus. As misérias desta vida, tanto as exterior como interior, são resultados da queda. A miséria são tanto exteriores como interiores e tais como calamidades, doenças, perda do lar, do emprego, da família, são todas misérias exteriores que resultam da queda. Muito bem. E agora a nossa irmã Sânia. Pode ler para nós esse outro pedaço? Sim. As misérias interiores que resultam da queda são coisas tais como viver sob o domínio de Satanás, a cegueira espiritual da mente e a dureza do coração, paixões, perplexidades e ausências da mente. O castigo é a própria morte no final da vida. Esse castigo poderá ser somente físico se o homem for nascido de novo pelo Espírito de Deus. Esse castigo poderá ser eterno, uma eternidade no inferno, se o homem não for nascido de novo. Muito bem. Então, obrigado, irmãos. Percebemos aqui algumas situações terríveis e outras situações como consequência do nosso conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? É o próximo ponto que nós vamos trabalhar com vocês. Mas o que nós queremos enfatizar agora, eu vou parar um pouquinho aqui de compartilhar a tela. Então, nós percebemos o que aí? O que nós percebemos? Nós percebemos as consequências e a nossa miséria. Que isso como a gente diz, é a pior coisa que nós podemos ser submetidos, não é? A pior coisa. Nós temos nos preocupado demasiadamente com os nossos tempos aqui, não é? Emprego, família, né? Mas todos esses estados, todas essas condições que nós vivemos, né? O relacionamento, família, trabalho, saúde, todos eles foram afetados pela falta de comunhão com Deus. Então, quando o ser humano ele perdeu a sua condição de comungante, né? Quer dizer, quando Deus e o homem, o ser humano, possuíam comunhão, quando ele perde essa condição, as trágicas consequências da sua separação recaem sobre todos nós. Então, por isso que hoje nós, por exemplo, como nós falamos dias atrás, né? Todos nós lutamos por uma qualidade de vida melhor, né? Todos nós lutamos por sobrevivência, não é? Por quê? Porque nós perdemos isso, né? Nós perdemos. Temos problemas na família, por quê? Porque nós não sabemos viver em comunhão. Essa é a grande verdade. Todos nós somos extremamente egoístas. Então, num relacionamento hoje, em termos de relacionamento humano, todos nós vamos, como diz o português, né, puxar a sardinha para o nosso lado, não é? Então, sempre vai ser assim. Por quê? Porque nós
nós somos miseráveis, perdemos a nossa comunhão com Deus, perdemos a comunhão com Deus, perdemos a nossa vida, a vida verdadeira, não é? Vamos só para um versículo do Evangelho, apenas para perceber esta questão da vida. João, capítulo 10, o Evangelho de João, capítulo 10, e nós leremos o versículo 10. Eu vou pedir ao Johnny para fazer essa leitura, Johnny. João 10, 10. Sim, senhor. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muito bem. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa vida aqui, nós estamos a dizer que não somos nós, né? Mas é o Evangelho através da boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, eu vim para que tenham vida. Essa vida aqui, no original do Novo Testamento, quando o Novo Testamento foi escrito, ele foi escrito em grego, existem duas palavras para vida, não é? É a vida bios, né? Se você fosse ler grego, você tem ou a vida traduzida por bios ou a vida traduzida por zoe. A palavra bios, nós já sabemos o que significa. Bios significa biológico, né? Vem de físico. Mas a palavra que é usada aqui por Jesus Cristo não é a palavra bios, né? Por exemplo, se você fosse ler grego, você ia ler assim, eu vim para que tenham bios. Não, Jesus não disse, eu vim para que vocês tenham uma vida biológica boa. Mas eu vim para que tenham zoe. Zoe é a vida eterna. Vida eterna. Não significa vida espiritual, hein? Apenas, é vida eterna. Ok? Então, quando Jesus disse assim, eu vim para que tenham zoe e a tenham com abundância. Então, a única maneira de nós sermos libertos, né, dessas consequências miseráveis é a zoe, não é a bios. Não é a bios, né? Mas a verdade é que a zoe envolve a bios. A zoe, a vida eterna, envolve a bios. Mas não é só bios, não é? Porque essa bios vai estar na eternidade também, e é um outro assunto, né? É um outro assunto. Mas essa bios vai estar também na eternidade. Mas nesse momento, a zoe precisa renascer no ser humano, para que ele comece a perceber a libertação da sua miséria, que é um processo. Porque essa miséria, embora nós já recebamos a zoe no tempo de hoje, essa miséria vai sendo desvanecida. Ela vai, veja só, vamos abrir agora, capítulo 2 Coríntios. Vamos ver 2 Coríntios. E 2 Coríntios tem uma palavra do apóstolo Paulo, e aqui nos diz assim, capítulo 4, versículo 16. Perceba aí. Capítulo 4, versículo 16. A Luli, pode ler para nós, a Luli? Ela está com certa dificuldade, pastor, no internet. Ela me avisado. Então a Keren pode... Será que a Keren está por aí? Sim. Então, Keren, lê para nós. 2 aos Coríntios 4, 16. Veja como o apóstolo Paulo ele fala sobre essa entrada da vida eterna em nossa vida e o processo
o progresso, né, dessas duas realidades aí. Veja aí, 2 Coríntios 4:16. Por isso, não desanimemos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Olha só, perceba aqui o que está acontecendo. Ou melhor, o que acontece com o ser humano que recebe a Zoe, recebe a vida de Cristo. Então, aqui diz assim, ainda que o nosso homem exterior, que é a bios, vá se corrompendo, vá se degenerando, quer dizer, vai se desfazendo. Por quê? Porque a nossa bios nós vamos envelhecendo, não é? Vai passando a época, né? As rugas vão aparecendo. Só em mim que não acontece isso. Mas é isso que vai acontecendo, né? O que acontece com a Zoe? A Zoe, a vida, vai se renovando dia após dia. Mas vamos voltar um pouquinho sobre a questão da nossa realidade da miséria ainda. Nós não terminamos de falar sobre miséria humana. Veja só. Alguém tem uma pergunta? Sim, pode falar. O senhor tinha falado há pouco tempo sobre vida espiritual e vida eterna, como se fosse algo separado. É isso mesmo? Quando estava a falar sobre a Zoe e a Bio, o senhor falou sobre vida espiritual e vida eterna. Elas são separadas? É isso? Não são separadas, mas a vida eterna, ela é não apenas uma vida que envolve a nossa alma, mas é uma vida que envolve o nosso físico. Então, quando nós falamos, por exemplo, nós temos a promessa de nosso Senhor Jesus de novos céus e nova terra, que nós ressuscitaremos. Então, essa ressurreição, ela é biológica. Ela é biológica, ela não é apenas não é espírito. Ninguém vai ressuscitar em espírito. Nós vamos ressuscitar nos nossos corpos. Então, na vida eterna, nós teremos a vida biológica e a vida eterna contendo, né, a nossa vida biológica. Vamos ressuscitar em corpo. O que é a ressurreição? Ressurreição, ela é uma reunificação, que é justamente a quebra do domínio da morte física. Quer dizer, é a restauração daquilo que nós acabamos nós nascemos para sermos eternos, não é? O problema é que nessa situação de vida eterna, às vezes nós temos uma dificuldade imensa de pensar em vida eterna como uma vida biológica também. Correto? Então, é isso. A Ana Maria levantou a mãozinha. Eu levantei sim, pastor, que meu filho, ele faz várias perguntas e ele questionou, me falou que se depois de nós receber a vida eterna, ou seja, depois de morrer e ressuscitar em corpo glorioso, nós volveríamos a pecar, se teríamos a oportunidade de volver a pecar. Porque ele estava inquietado e preocupado que o diabo, que era um arcanjo, um anjo, foi caído, né? E que levou muitos anjos também,
e que então ele tinha essa preocupação se nós poderíamos lá voltar a pecar. Então, é uma pergunta que eu falei, não podemos, vamos estar já glorificados, mas fica aí como a pergunta assim. Ok. Vamos nos lembrar de alguns detalhes. Numa condição específica de novos céus e nova terra, a palavra de Deus ela é muito clara. Ela diz aí, Apocalipse 21, se você voltar aí seus olhos para 21, Apocalipse 21, o versículo 3 diz assim: ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Há uma segurança plena de que nós não apenas vamos estar glorificados, mas estaremos a viver dentro da mesma tenda de Deus. Isso significa que nós vamos participar da natureza divina. Abra sua Bíblia agora em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz que pelas preciosas promessas nós fiqueis participantes da natureza divina. Veja que o homem, quando foi criado, ele era imortal, mas ainda não era eterno. Aqui, nós estamos a vivenciar uma perspectiva de eternidade, não só de imortalidade, né? Imortalidade é aquilo que você tem, por exemplo, você tem início, mas você não tem fim. Imortalidade é isso. Quando você vai participar da natureza divina, você, é claro, se torna imortal, mas ao mesmo tempo você vive no ambiente de Deus. Você está a viver no ambiente da eternidade. Então você participa dessa eternidade, embora não sendo Deus. Presta atenção. Você não será Deus, você vai participar dessa natureza, porque vai participar da santidade, da justiça, do amor de Deus, você vai participar eternamente disso. E essa eternidade é infinita, como naturalmente você o será também junto com Deus e junto com todos aqueles que foram ressuscitados eternamente. Há um outro aspecto: o mal não habitará aí. Você percebe que no Éden, antes da queda, o mal existia, porque estava presente ali também os instrumentos do mal, que eram anjos, não é? Agora não. Veja o que acontece em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Em Apocalipse, versículo 10, capítulo 20, diz assim: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. A equipa toda, certo? Ela foi lançada fora, quer dizer, não há comunhão entre mal, maligno, trevas e a presença de Deus. Então, você não vai voltar a pecar. Você não vai voltar a pecar, por quê? Porque você está agora glorificado. Em que sentido? A palavra glorificado é eternizado. Você vai viver eternamente, você está eternizado, não é? Você vai viver biologicamente eternamente. Ok? Entendeu? Mas se não, pode perguntar. Aumenta. Pergunta. Ele fala, o Johnny está a falar que o pecado, a maldade também é eterna. Como? O pecado e a maldade também é eterna. Sim, só que estarão separados.
É a ira de Deus, então aí representada. Justamente. Lá quem vai atormentar o demônio é a ausência da graça e a presença plena da justiça através da ira de Deus. Tem que ser eterno, pastor, por causa da justiça de Deus, que é eterna, né? Sim, Então, sim, é verdade. Eternidade também da maldade, só que separada. Isso mesmo. É a libertação da nossa miséria, a libertação total. Embora que, quando nós morremos, né, pouca gente fala sobre isso, né? Quando nós morremos, esse é o problema que, por exemplo, a Igreja Católica ensina muito sobre os aspectos celestiais, né? E nós também vamos no mesmo carro às vezes, porque a Igreja Católica ela fala muito de estar com Deus, né? Fala sobre o purgatório, fala estar com Deus, quando na verdade, quando morremos, há uma separação, né? Da alma e do corpo. O corpo fica, a alma vai para Deus ou vai para o mundo dos mortos, como nós já percebemos aqui em outros momentos, e nós ficamos nesse estado intermediário. A morte, na verdade, é chamada de estado intermediário. Não tem nada a ver com purgatório. É estado intermediário. Por que estado intermediário? Porque enquanto a nossa alma está com Deus, e isso você pode ver, por exemplo, em Apocalipse capítulo 6, você pode abrir em Apocalipse 6, versículo de número 9, aqui nos diz que, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas. Olha as almas aí, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Então, as almas sobem para Deus, né? Elas não ficam dormindo, elas não ficam em estado de descanso, mas elas sobem para Deus e estão em comunhão com Deus, estão a falar com Deus, a orar a Deus, a comunicar-se com Deus, né? Você percebe aí o que está escrito aí no 10 e 11, e elas estão em comunhão com Deus. Ocorre que, no caso, o estado intermediário, o que nós chamamos? É o estado entre a nossa morte física, o início da nossa morte física e a ressurreição, que todos vão passar por essa ressurreição, não é? Correto? Então, está aí. Ok? Tudo bem? Podemos continuar? A Keren levantou a mão. A mãozinha. O meu irmão quer fazer uma pergunta. Pois não. Boa noite. Boa noite. Pastor, é o seguinte, eu estava ouvindo que normalmente quando a gente vai ressuscitar, né, vai ser nesse corpo, certo? Sim. E sabendo que no céu não há casamentos, não vão ser dados em casamentos, não haverá casamentos, porque, tipo, a minha dúvida é o quê? Por exemplo, se vamos ressuscitar nesse corpo, ainda vamos continuar com o nosso sexo, ou como é que vai ser? É uma curiosidade. Ok. Veja que a Bíblia ela não dá muitos detalhes sobre isso, né? Ela não dá muitos detalhes sobre isso. O que ela nos informa, pelo menos por 2 vezes, primeiro são as palavras de Jesus, quando nosso Senhor Jesus diz que, como você bem acabou de dizer, não nos daremos em casamento e nem nos casaremos. Esse é um aspecto de que alguns podem dizer assim, então nós não vamos procriar,
questão aí que o Senhor Jesus está a dizer é a questão de procriação. Ora, procriação numa realidade eterna, ela é incompatível. Por quê? Porque numa realidade eterna é um presente eterno, um presente contínuo. Se nós estamos a viver numa realidade eterna, nós não teremos o Cronos, que é o que é o Cronos? O Cronos é a nossa cronologia. Quer dizer, começamos com 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós não procriaremos e nem de nós haverá uma geração ordinária. Percebe? Nós não teremos uma geração ordinária. Por quê? Justamente porque o tempo, não é? O tempo ele é totalmente diverso da realidade que nós estamos a viver hoje. A realidade que Adão e Eva viveram antes da queda é uma realidade de imortalidade, ao mesmo tempo que é uma realidade de contar uma data, não é? Numa realidade eterna, Deus está presente, nós estamos presentes e nós estaremos a viver a sua vida na plenitude. Então, por isso é que nós não nos casaremos. Por quê? Porque não haverá perspectiva de procriação. Ok? Outro aspecto, nós ressuscitaremos com os nossos corpos. Não existe, por exemplo, a possibilidade da minha alma ressuscitar num corpo de mulher. Ou seja lá o que for. Por quê? Porque nós não somos aí espíritas, não é? O espiritismo, ele fala sobre uma evolução e uma reencarnação, quer dizer, o que vale é a alma, o corpo é apenas uma casca. Não é nada disso que o cristianismo fala, porque nós fomos criados para viver em uma única forma. Nós não fomos criados para viver separados da alma e corpo. Então, quando Deus lhe criou, ele lhe criou um ser íntegro, integral, alma, corpo, emoção, personalidade. Então, quando você passar pela ressurreição, você será do jeito que você será no seu corpo e não haverá nenhuma mudança, a não ser que o seu corpo seja um corpo glorificado, como o próprio texto bíblico nos diz sobre a questão da incorruptibilidade, que é uma questão que a gente pode jogar lá. Nós vamos falar bem sobre isso. No nosso catecismo vai trabalhar bem essa questão da ressurreição. É bem interessante isso, não é? Agora, é como nós dissemos, nós não vamos nos casar nem dar em casamento, por quê? Primeiro, porque nós estamos a viver numa realidade eterna. Segundo, porque não teremos procriação. Não sei se ajuda. Não, ajudou, eu entendi. Eu entendi um pouco. Agora estou aqui trabalhando nas ideias. Ok, tá bem. Orem para Deus ajudar. Parece que tem 2 mãozinhas levantadas aí. Sim, pastor, a Margarete tinha levantado a mão primeiro e depois a Vânia. Pois, Margarete, seja bem-vinda, recifense. Boa tarde. Está me ouvindo bem? Sim, muito bem. Então, vamos lá para a minha pergunta. Deus é justo ou vingativo? Deus é justo. E por que o ensinamento ou entendimento, muitas vezes, se dá no contexto da ira de Deus? Veja que Deus não é vingativo, mas é justo, e a ira dele, a ira divina, ela não é compatível com a nossa ira. Às vezes nós trabalhamos muito a ira de Deus a partir da nossa ideia de ira, né? De cólera.
quando, na verdade, a ira dele tem muito mais a ver com a justiça que é manifestada contra toda a malignidade, todo o mal, né? Então, Deus não é justo, ou melhor, Deus, ele não é vingativo quando se tem a ver com a humanidade contra Deus, porque, na verdade, é aquilo que nós vimos semana passada, que a nossa condição, além de todas essas misérias que nós estamos a dizer, nós acabamos por nos tornar inimigos de Deus, não é? Estamos a falar da humanidade. Quando eu digo nós estamos falando da nossa natureza, né? Então, Deus, ele continua sendo justo por condenar aquilo que é uma rebeldia, é um mal que vem vamos dizer assim, vem de nós para ele. Então, Deus é justo para dizer, olha, vocês mesmos escolheram esse caminho e por eles vocês vão ser condenados. Então, não existe vingança, mas existe, sim, uma manifestação eterna da sua justiça. Eu poderia dizer que, na hora que ele diz que é justo, ele entrega à humanidade a sua própria sorte. Sim, é justamente isso que Deus faz. Romanos capítulo 1, 18, não é? Nós temos, por exemplo, Romanos 1, 18, que é um texto muito favorável para a gente entender isso. Por exemplo, Romanos 1, 18, quando ele fala sobre do céu se revela ou se manifesta a ira de Deus contra a perversão dos homens, não é? Percebe que contra a humildade, contra o coração quebrantado, Deus não vai revelar a sua ira. Ele vai revelar a ira contra a perversidade, malignidade. E por isso mesmo você vai ter aí 3 versículos em Romanos 1, 18 até o final, quando diz assim, porque Deus os entregou, né? Como você bem colocou aí, Deus os abandonou. A palavra entregar aí é mais no sentido de abandonar, né? Deus abandonou. Por quê? Porque as paixões infames, a maldade do homem, a crueldade é incompatível ao amor de Deus, à justiça de Deus, né? E depois vai mais, né? Porque Deus os abandonou a uma situação de relacionamentos desumanos e tudo mais. Então, é basicamente essa realidade que nós percebemos que nos traz a palavra de Deus. E por que existe uma confusão nessa questão de justiça de Deus com a barganha de sua misericórdia e bondade? Porque o homem é miserável, ele que confunde isso. Né? O homem é uma miséria, porque é impressionante. E nós trabalhamos com Deus na base de um relacionamento primitivo e bem paganizado, né? Como a gente diz. Por que eu estou falando de paganizado? Porque a nossa relação com Deus não é de amor, né? Quer dizer, quando eu digo nós, eu estou dizendo no seu sentido genérico, né? Porque a noção que nós temos de Deus é um Deus que ama, que não está desejoso de se irar, ele sempre é bom. Então, nós vamos até ele com aquele desejo utilitarista, né? Então, eu dou a minha vida para o Senhor me abençoar, né? Eu dou a minha... Então, essa troca, né? É que em Portugal, barganha, é difícil existir esse termo, né?
Mas... Oi? Eu não sei que é essa. Os espanhóis não entendem o termo barganha, mas é uma troca, né? Uma negociata, né? É um negócio que nós fazemos, por exemplo, a pessoa diz assim, não, eu dou minha oferta, né, na igreja para receber o amor, né? Quer dizer, essa ideia é muito primitiva, né? E é uma ideia muito pagã. Na verdade, é uma ideia pagã. Por quê? Porque os pagãos ofereciam determinados sacrifícios para o determinado Deus, aplacar, né, a ira. Então, não, nós oferecemos as nossas obras, né? E é justamente isso que não ocorre, não é possível ocorrer na fé cristã, porque a fé ela não abre-se para méritos. Qualquer negociata que nós queiramos fazer com Deus é impossível, porque nós todos não estamos no mesmo nível de oferecer alguma coisa que valha, porque nós todos somos miseráveis. E por isso que aí, então, entramos na questão da graça, porque é Deus que derrama a graça, é Deus que derrama o amor para que nós possamos ser, então, em Cristo, através da obra de Cristo, né? Não da nossa obra, mas por causa de Cristo, porque ele completou aquilo que Adão não pôde completar, não é? E por causa de Cristo, então, agora nós recebemos as benesses, e a nossa relação com Deus não é uma relação de troca, mas é uma relação de amor, quer dizer, o que eu faço da minha vida é por amor, é uma entrega. Não sei porquê, mas é assim, eu quero agradar a Ele é o prazer da minha vida. Então, essa é a grande diferença do Evangelho, né? E a bênção não depende do seu merecimento, né? Justo mesmo, porque eu não tenho. Exato. Mas você acredita que o homem, para dominar o outro homem, ou a pessoa para dominar outras pessoas, em nome de Deus, ou, digamos, diante desse atributo divino, né, de dominação, usa essa forma de medo para levar esse evangelho? Sim, sem dúvida alguma. As pessoas elas são muito orientadas a buscarem a Deus pelo medo do inferno, e não por causa do amor de Deus. Né? Não conseguem ver o que Cristo fez por elas, e nós enfatizamos demasiadamente esse aspecto do inferno, da condenação. É bem medieval isso, né? A questão da ênfase do inferno, medo do inferno, para que as pessoas corram para Deus, né? Como se nós tivéssemos dois caminhos, né? Existe o caminho bom, o caminho mau, né? Então, o caminho mau é o caminho do inferno, da condenação. Então, vamos pelo caminho bom. Deus vai nos aceitar se nós Então, essa é a mensagem que séculos e séculos é passada. É justamente o desvio do verdadeiro amor de Deus, né? Esse é o... Obrigada. Ok, nós temos a Vânia e o irmão Edmundo ainda. A Sânia. A Vânia. Vânia. Pastor. Oi. Em relação àquilo que há pouco estávamos a falar ali atrás, quando a gente morrer, não é? E ressuscitarmos então nos nossos corpos, nós vamos os escolhidos, pronto, as pessoas que se conhecem, não é? Vão se conhecer uns aos outros, vão saber quem é. Por exemplo, eu vou saber quem é o pastor Luís, o pastor Luís vai saber quem é a Vânia. Olha, eu espero que você me conheça. No sentido de nós vamos nos lembrar das pessoas como elas são na Terra. Vamos lembrar. Nós vamos nos lembrar por quê? Porque nós temos uma alma. E a alma tem um aspecto inteligente. Deus não
não vai dizer assim, não, agora eu vou apagar você, porque Deus não pode fazer isso. Ele nos criou seres racionais. Se ele fizer isso, ele está indo contra a sua natureza, porque quando Deus nos criou, nós fomos criados seres inteligentes, seres racionais. Então, nós vamos ter a nossa alma, que é o aspecto da nossa racionalidade e da nossa lembrança também. Note, por exemplo, eu trouxe um texto aí de Apocalipse, capítulo 6, e o texto diz muito claramente ali que as almas estão debaixo do altar, mas elas estão pedindo uma coisa para Deus. No capítulo 6, versículo 10, né? Elas pedem uma coisa para o Senhor. Perceba aí que o texto diz assim: clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue? Quer dizer, eles foram martirizados, eles estão pedindo a Deus, eles estão lembrando do que aconteceu com eles. Certo. É uma lembrança, até mesmo da realidade pela qual eles estão ali. E isso é muito importante, porque Deus, tem muita gente que diz assim que Deus não vai deixar que a gente se lembre da nossa condição. Se ele fizer isso, nós não seremos plenamente seres humanos eternizados, porque quando nós nos lembramos disso aqui, nós estamos dizendo que nós seremos eternamente gratos a Deus por aquilo que ele fez por nós. Nós seremos eternamente gratos. Eu não era nada, não podia fazer isso, viver com Deus. Deus me levou, olha, eu era, né, uma miséria. E a gente se lembrando de tudo isso, pastor, nos lembrando que na Terra nós éramos e somos os maiores pecadores, somos miseráveis, cometemos erros atrás de erros, como é que nós conseguimos ir para junto de Deus e viver em plena alegria, e viver em plena felicidade, e nos lembrando de tudo isso, como é que a gente consegue depois estar junto a Deus e viver em plena paz, em plena alegria, em plena felicidade? Sem dúvida, porque a promessa de Deus, ela é plena. E viver a eternidade com Deus, ela é algo que é irremovível. Em termos de quê? Por exemplo, você vai ao Sermão da Montanha, e nas Bem-aventuranças, você diz assim, você encontra lá, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A consolação de Deus será maior do que o nosso choro. Não haverá choro nem pranto. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quer dizer, tudo que nós vamos viver na eternidade, ela será na sua plenitude. Então, nós não vamos ter aquela ideia da vitimização que nós temos aqui, de dizer assim, porque eu era isso, eu era aquilo. De jeito nenhuma possibilidade. Nós estaremos vivendo numa realidade eterna e plena, e verdadeira, infinita e perfeita. Essa é a grande verdade. Por isso que nós vamos ser, sim, lembrados de que o sangue do Cordeiro, está escrito, por exemplo, se você for a Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, ou mesmo Apocalipse 5, versículo 9, e diz assim, veja que coisa interessante aqui. Aqui diz assim, Apocalipse 5, 9, diz assim, e cantavam um novo cântico, dizendo, então, aqueles que estavam lá na eternidade, eles cantavam um novo cântico. Que cântico é esse? Digno é de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto. Veja, vamos nos lembrar que ele foi morto. Com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Quer dizer, ele teve um resgate. A palavra comprar aí é resgatar.
Então, todos aqueles foram resgatados. Então, nós vamos nos lembrar do sacrifício de Cristo, vamos nos lembrar que ele nos comprou com seu sangue, vamos nos lembrar, vamos dar eternamente essa glória a Deus, não é? Essa é a perspectiva da eternidade. Certo, pastor. Outra coisa, muito rápido, pastor. Desculpe. Você há pouco falou que muitas pessoas seguem a Deus porque têm medo de ir para o inferno. Mas quer dizer, por exemplo, eu sigo a Deus porque em meio de toda a minha prepotência, os meus pecados, eu sinto e sinto que já não consigo viver sem Ele, não é? Que faz parte da minha vida e ponto final. Mas eu tenho medo de ir para o inferno. Isso é errado, pastor, pensar assim? Não, não é errado, mas o teu medo ele vai ser abafado pela alegria do encontro com o verdadeiro Cristo. Certo. Então, é aí que está a questão da segurança da salvação, que nós vamos ter que conversar, nós vamos conversar mais para frente sobre isso. Uhum. Certeza de salvação. Certeza de salvação é um detalhe que nós precisamos trabalhar muito. Há muitos cristãos que falam do céu, mas não têm certeza. Então, certo. Segurança, e nós vamos trabalhar isso aí também. Alguém levantou a mão, desculpa, Vânia. Obrigada. Não tem problema. Levantou a mão, Sânia. A Sânia, né? Desculpa. Irmã Sânia? Não estamos a lhe ouvir. Está ouvindo? Agora. Ok. Ainda sobre aquela questão da ira, lembrando que a morte ela foi uma bondade de Deus. Eu estava lendo aqui no livro de Gênesis, e Deus fala assim no versículo 22 do capítulo 3. E então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Olha, a bondade de Deus é imprescindível. Já pensou se eu fosse um matador e eu fosse matar eternamente, eu não ia dar a mim nem a oportunidade da salvação. Até a morte é um dom, é uma bênção, se vermos por esse lado. A outra parte da ira é que, e veja bem, a ira é uma das atitudes do nosso Deus, é uma ação, é uma atitude. Sim. E como que alguém ia ser impune para depois chegar lá no céu e questionar o Senhor, né? Não, Senhor, olha, o Senhor não fez justiça naquele camarada lá, porque o Senhor não agiu na sua ira. Até a ira é uma bondade. Desculpa, mas é a forma que eu vejo. Não, mas é um paradoxo, né? Eu botei? Uhum. É um paradoxo. É um paradoxo, né? A morte, por exemplo, a morte biológica, acaba por ser uma bênção. Por isso, por quê? Porque quando nós morremos, nós paramos de pecar, né? É isso que diz Romanos capítulo 6. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6 e você vai ver ali escrito uma coisa bem interessante do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 6, versículo de número 7, e diz assim: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, a grande bênção da nossa morte biológica é que nós paramos de pecar, né? Tem mais alguém, acho que é a Ana Maria ou Johnny. É o Johnny, pastor. Pois. Eu vi o mal. Tava o mal. É o mal, sim. Eu tava o papá. Já. Aqui eu
Escutou a irmã Sânia falando do mal e já começou. Pronto. O mal que tá. Muito bem. Não, pastor, o senhor partilhou no início da reunião Romanos 5, Romanos 5:14. Sim. Jimena. E diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Ou seja, aqueles, imagino eu aqui, aqueles que não comimos literalmente do fruto, certo? Isso mesmo. Mas aí continua, aqui vem a minha pergunta. Falando de Adão, diz aqui o qual é a figura de aquele que havia de vir. Isso. Adão era a figura de Cristo, pastor? Sim, antes do pecado, sim. Ok. Ou seja, que Adão foi projetado a partir de Cristo. O molde foi ele. Tá bom, pastor. Obrigado. Interessante. Muito obrigado, pastor. O molde foi ele, a imagem e semelhança de Cristo. É porque é comum, pelo menos assim, no mundo evangélico tradicional, a gente acaba percebendo que Cristo veio como, vamos dizer assim, como o Salvador, mas como consequência de Adão. E aqui eu vejo o contrário, aqui eu vejo o Adão sendo feito, projetado a partir de Cristo, ou seja, é o tipo, não é? É isso, é a figura. Quando Cristo, ele estava criando, agora voltando um pouco à doutrina da criação, quando Deus estava a criar, Deus estava a fazer segundo o molde de Cristo, ele estava lá, não é? E todos nós vamos voltar na ressurreição à estatura da plenitude de Cristo. É isso que Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 13. Ele diz que nós vamos voltar à condição da estatura da plenitude de Cristo. Então, vamos, outro momento também que nós temos, 1 João, capítulo 3, versículo 2, 1 João, capítulo 3, versículo 2, nós temos aí alguns irmãos que já precisaram se ausentar, não é? Mas nós também estamos a encerrar. Mas só para fechar aqui, 1 João, capítulo 3, versículo 2, veja que texto maravilhoso. Esse texto diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Que texto maravilhoso. Quando você olhar para Jesus Cristo, você vai, ou, talvez, se ele disser isso, eu fiz você porque eu sou pré-existente, eu fiz você para ser igual a mim. Que coisa maravilhosa. Veremos como ele é. Assim o veremos como ele é. Muito bem. Meus irmãos, podíamos ficar até meia-noite aqui, né? Mas a Ludmila teve que se ausentar já. Na Rússia já é mais tarde, né? A Joquebede já foi nanar, já foi dormir. Não, ela está aí. Muito bem. Pastor Edmundo, seus filhos são lindos. Parabéns. Eu quero o meu 5 segundos. Sim. Fala dos 5 segundos, pastor. Eu quero saber se eu continuo aqui fazendo isso ou se vai ter uma autorização lá em cima de continuar abraçando a Sânia. Não. Mas esquecer, pastor Luiz, que a Keren tem uma pergunta. Tá certo. Ô, pastor Edmundo, eu não sei, isso aí é só ele lá que vai dar o aval, viu?
Se quiser. Boa pergunta, pastor. Muito joia. Mas vou ficar devendo essa. Depois, quando a gente chegar lá, a gente vai saber. A pergunta da Kelly, pastor. Sim, Keren. Pode falar, Keren. Então, quer dizer que Cristo criou Adão à sua semelhança e depois Cristo veio por causa do pecado de Adão, ou não, tipo, há uma relação, e Cristo era o primeiro, era a imagem, então ele criou para refletir a sua glória. Porque ele não refletiu bem a sua glória, ele teve que voltar agora ele mesmo para demonstrar a sua glória, para trazer a salvação. Restaurar a imagem de Deus no ser humano. A obra de Cristo é essa, restaurar a imagem de Deus. Por quê? Porque ela foi desfigurada na queda. Ela foi desfigurada e, então, o segundo Adão, veja que aqui o texto de Johnny leu, ele diz aqui que ele, Adão, o primeiro, é a figura do segundo Adão que haveria de vir. Então, ele é o segundo Adão, aquele que veio e completou, ele fechou o pacto das obras, coisa que nós não podíamos fazer. E agora, ele pode, através dele, em Cristo, todos podem receber as benesses da graça, que é aceito não por mérito, não tem obras, é fé, não é? E as obras vêm depois. Então, quer dizer que Cristo era a imagem desde o início, ele deu esta incumbência a Adão, como ele não pôde, ele falhou, ele voltou de novo para restituir a sua glória que ele tinha dado a Adão, mas que ele não transmitiu, né? Muito bem. Eu queria ter uma filha assim, viu, pastor Edmundo? Muito bem. Então, irmãos, muito obrigado.